libertou da lei, do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora. E por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus, não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por causa do seu Espírito que mora em vós. Então a gente começa a falar sobre São Paulo e verifica uma série de incompreensões com relação a São Paulo. A época em que São Paulo viveu, uma época muito difícil para o cristianismo e que a gente pode também trazer para os nossos dias atuais, as dificuldades de um mundo cada vez mais secularizado. Então não chegou ainda ao nível que era naquela época, no ano 30, 40, 50 da era cristã, em que o mundo estava mergulhado principalmente na filosofia grega, no direito romano. Roma era quem dominava o mundo civilizado, e em termos religiosos podemos dizer que o que tinha de mais forte era justamente a religião judaica. Então São Paulo foi aquela pessoa escolhida por Deus, tendo nascido em Tarso, ou seja, ele era cidadão romano porque pertencia a Roma, onde ele nasceu, e ele bebeu das três culturas. Então ele era um estudioso da filosofia grega, ele era um cidadão romano, então compreendia bem toda a estrutura do pensamento latino, e era judeu, fariseu, portanto era um religioso, que estudou aos pés de Gamaliel em Jerusalém na sua mocidade e conhecia profundamente a religião judaica. Nosso Senhor escolheu 12 pessoas muito, vamos dizer, pessoas singelas, vamos dizer, em termos intelectuais, quando ele escolheu os apóstolos, pessoas galileus, possivelmente porque ele queria realmente uma mudança de perspectiva, uma mudança de o galileu não era tão como o judeu lá perto de Jerusalém, aquela pessoa mais fechada, uma pessoa mais imbuída na prática da lei, na prática daquelas do que estava na Torá, daquela coisa de lavar copo, naquela coisa de seguir aqueles rituais, dos sacrifícios, de purificar as mãos, de purificar o corpo, e uma série de rituais e normas que praticamente quase que impediam a pessoa de estar verdadeiramente imbuído na condição do que Deus quer para nós. Então, a escolha dos galileus, como Pedro, como João, já foi assim uma forma de você mudar essa perspectiva da religião da época.
Mas ele precisava também de uma pessoa que soubesse conduzir melhor as pessoas que estavam fora, de certa forma, da Judéia. E essa pessoa escolhida foi São Paulo. Então a gente pode separar São Paulo do seu nascimento até a sua conversão em Damasco, quando ele cai do cavalo, tá certo? E ele ouve nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para ele: por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré. Então, essa conversão de São Paulo, a gente já vê o que é que São Paulo estava perseguindo. Jesus Cristo vive em sua comunidade. Jesus Cristo está aqui hoje. Então ele vive em cada um de nós. É o que a leitura nos diz, né? Jesus já tinha morrido, mas São Paulo ouve e diz: por que tu me persegues? Então ali começa o processo de conversão de São Paulo. Nós estamos tratando aqui de um dos pilares da igreja. Então a gente também tem que ter um pouco de humildade para ver que se com São Paulo foi dessa forma, quanto mais comigo, que sou muito aquém do que foi São Paulo. Então, São Paulo passa 3 dias cegos, que a gente pode comparar na nossa conversão. O nosso chamado inicial foi o quê? Foi um encontro na igreja? Foi uma missa? Foi um retiro? Foi um seminário de vida? O que foi aqueles 3 dias? E a gente pensa que São Paulo foi convertido e da noite para o dia saiu evangelizando todo mundo. Ele tinha capacidade intelectual plenamente para fazer isso, mas não foi isso que aconteceu. Ele ali vai, passa 3 anos, né, na Arábia, depois passa mais 4 e na terra dele. Só aí dá 7 anos. Em Gálatas fala em 14 anos para começar a primeira viagem. Então a gente pode dizer assim, 14 anos. Se a gente comparar os 7, já seria assim como fosse uma formatura, né? Não, fiz teologia e fiz filosofia para começar fazendo um reestudo de tudo que ele já sabia. Pegar as escrituras e reler tudo novamente, reaprender. É um vaso que está quebrado que a pessoa precisa emendar. Somos nós jovens que fazemos as nossas danações, as nossas farras, as nossas que eu fiz hoje foi a leitura do dia, né, de Romanos, que fala sobre da leitura mesmo do dia, da primeira leitura do dia, que é Romanos, certo? 8, 1 a 11. Então, São Paulo, ele assim como nós, vamos fazer um retrabalho, uma releitura de tudo da nossa vida. Na infância a gente é mais ligado a Deus, tem ali a preparação da primeira comunhão, tem ali a mocidade, aí de repente tem muitos, a maioria se deixam levar pelo mundo. E aí vem uma oportunidade, um chamado, uma conversão. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que aconteceu com São Paulo. Foram 14 anos de preparação para ele fazer a primeira viagem dele, a primeira viagem evangélica. E certamente que não foi fácil, porque ele passou de perseguidor da igreja para ser um evangelizador. O maior evangelizador dos primeiros tempos dos cristãos, né? E certamente o maior teólogo que a gente pode dizer que existe nas Escrituras. Outro erro é você ler São Paulo em determinadas passagens, como é Romanos, porque Romanos, o que é que a gente entende assim de Romanos? Ele quer mostrar em Romanos que a justificação não vem das obras da lei. Não é você fazendo aquele sacrifício, não é você sendo circuncidado, como exigia para os judeus, que você alcançava a salvação. Ele entendeu? Que a fé em Jesus Cristo, mas uma fé viva em Jesus Cristo, ou seja, uma fé, como está nessa leitura aqui, uma fé que você, tá certo?
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então é uma fé que você está com Cristo, então você procura as coisas do Espírito, você não procura as coisas da carne. Ele separa bem isso. Agora, se você ler rapidamente, você vai entender só como nossos irmãos protestantes, o sola fide, é só a fé. Eu acredito em Jesus Cristo e estamos conversados, não preciso mais de nada, basta eu acreditar. Mas se você ler cuidadosamente, o que ele está falando em obras da lei é justamente o quê? São aquelas prescrições judaicas que o judeu crente fazia, tá certo? E que acreditava que aquilo ali, fazendo aquilo ali, ele obtinha a salvação. Se a gente for fazer uma comparação hoje, é como se nós quiséssemos ser católicos fariseus. Ou seja, aquela pessoa que pratica todos os ritos, que vai à missa todos os dias ou todos os domingos, que quer a coisa bem certa, que não transgride, não faz mal a ninguém. Mas não obstante, não é só essa prática. Você tem que ter a fé em Jesus Cristo e tem que dar o algo mais. Você tem que fazer, você tem que estar com o Espírito de Cristo para fazer as obras de Cristo. Como ele mesmo dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, é um passo a mais, apenas de você fazer ritualisticamente determinadas prescrições que lhe são impostas. Não basta só você ir à missa, você tem que abrir-se, tá certo? Para o Jesus Eucarístico. E a missa começa justamente quando o padre dá a bênção ali. Então você vai passar a semana todinha procurando viver o Cristo, para que no outro domingo você se renove novamente, para que Cristo venha até você e você possa continuar. Então, essa questão da graça, né? Eu acredito que vocês aqui todos sabem o que é graça, mas é justamente essa graça. A gente consegue a nossa salvação, não é só eu tenho a fé, eu acredito no Nosso Senhor, vou matar, vou roubar, vou fazer o que eu quiser, mas eu acredito, estou salvo. Entendeu? Já estou salvo, é predestinado. Creio em Jesus e já estou salvo. Não é só isso. A graça é justamente o quê? É o dom sobrenatural que Deus nos concede pelos merecimentos de Jesus Cristo. Não sou eu que mereço, nenhum de nós, nem São Paulo, nem São Pedro, ninguém, pelos merecimentos de Jesus Cristo, que nos é infundido, sobretudo, a graça santificante na hora do batismo. Então a nossa missão maior é você pegar, receber essa graça. É como um cristal, né, que vem de cristão, né? Cristal. É um cristal mesmo, uma tacinha daquela bem fininha, nossa fé e nossa graça. Aí você tem que cuidar daquele cristal até a hora da sua morte. Então a importância dos sacramentos e da oração, para você se manter com essa graça, para que você se mantenha nessa vida espiritual e não a vida da carne. É uma luta diária, é uma luta minuto a minuto. Não é que a pessoa se converta, como São Paulo se converteu em Damasco e pronto, agora eu já estou salvo. Ele mesmo diz lá em Filipenses, né, que ele corre, né, com medo. Eu corro com medo. Eu fui conquistado por Cristo, hoje eu corro para conquistá-lo. E faço com medo, e eu mesmo, depois de ter evangelizado a muitos, vim eu mesmo a perecer. Então é uma luta diária, uma luta de que você mantém essa graça. Quando é que você perde essa graça? Quando você comete um pecado mortal. Quando a pessoa assim vive uma graça, procura uma graça, mas quando entra assim a parte da doença física, que digamos uma depressão, que lhe ajuda a derrubar na parte emocional, na parte espiritual. Pronto. Deve ser feito. O que é que eu vejo em São Paulo, certo? Que essa parte aí, para mim, entendeu? É a parte que mais me toca da teologia de São Paulo. Porque, veja só, os gregos na filosofia já tinham chegado ao ápice que a pessoa possa imaginar. Qual é o ápice que você possa imaginar?
o grego era pragmático ao extremo de terem desenvolvido já a filosofia. Agora eu esqueci o nome, mas daqui a pouco ele vem. Da seguinte forma: o estoico, perdão, pronto. O filósofo estoico. Eles chegaram ao ponto, entendeu? De um estoico chega lá, seu filho morreu. Aí o cara pega e diz assim: eu sabia que ele não era imortal. Para a gente ver o desenvolvimento que os gregos já estavam, entendeu? Ou seja, os gregos estoicos não se abalavam com o que nos abalam hoje, né? Que são as depressões, as angústias que nós sofremos e tal. Qual o sentido dos sofrimentos, né? Então, os gregos já chegaram a esse nível, tá certo? De quê? De ser aquela pessoa, ou seja, seca, né? Que eu perco um braço, eu podia mesmo perder esse braço, né? Eu estou triste, não, é natureza humana, eu sou triste, eu posso chegar triste. Mas em São Paulo, o que é que ele vai colocar? Qual é o sentido do sofrimento? Ou ele não passou também por essas mesmas depressões, angústias, tribulações que a pessoa passa? Isso não é falta de fé, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele foi preso. Então, naquele momento ali, o que é que ele chega ao sentido? De que o sofrimento humano é o que falta às tribulações de Jesus Cristo, eu completo na minha carne. Olha aí a roupagem que São Paulo dá ao sofrimento humano, entendeu? Então a pessoa está deprimida, a pessoa está com câncer, a pessoa está com seja lá o que for, o problema que for. Então, ele chega a um nível que é como se eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu sofro, mas não sou eu que sofro, é Cristo quem sofre em mim. Nós temos um Deus que Ele vem viver a nossa depressão, entendeu? E nós temos um Deus que Ele sofreu. Ele não cometeu um pecado, mas o sofrimento é inerente à natureza humana. Então, quando Cristo está ali, que sua o sangue na hora da agonia, aquele ali pode ter sido, sem dúvida alguma, o maior sofrimento dele, emocional, talvez maior do que o sofrimento físico da cruz, da dor, né? Talvez o maior sofrimento de Jesus Cristo não tenha sido nem o emocional, a morte emocional, nem a morte física, mas a morte social. Ou seja, você imagine que você tem aqui um grupo de amigos e na hora do pega para capar, não fica ninguém, né? Então essa morte social, essa negação de Pedro lá na hora, né? Não, eu não conheço esse homem, entendeu? É como se você estivesse aqui e o Paulo olhasse para você e disse: não, minha amiga, eu não lhe conheço, sai daqui você. Então essa morte social é uma morte maior do que a morte emocional e muito maior do que a morte física, né? Aquela decepção que você tem com as pessoas, muitas vezes, a traição, né? Que ele sofreu por conta de Judas. Então São Paulo ele diz o que para você, né? Em quem tiver com depressão, quem tiver com algum problema, com tudo, eu completo na minha carne o que falta a tribulação de Jesus Cristo. Dá um sentido no sofrimento. Não estou sofrendo em vão, não sou masoquista, entendeu? Um sofrimento nosso, a gente pode entregar as almas de purgatório. E pela sua própria salvação, né? Você é Cristo que está sofrendo em mim, entendeu? Então por isso é que muitos dos santos, eles almejam o martírio, né? São Paulo diz, né? Estou a ponto de ser entregue à libação, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, entendeu? Então os santos, eles almejam esse martírio, essa morte pelo sangue, entendeu? Como uma forma de dar tudo a Cristo. É você olhar na hora de uma celebração eucarística e você perceber que, como São Paulo diz também, está ali a cruz, ele diz assim: Ele me amou e se entregou por mim. É uma relação pessoal, é um Deus pessoal, não é um Deus cósmico que largou você. Nós não somos deístas. Eu acredito em Deus, mas Deus criou e deixou aí por conta do ator.
Não, é um Deus pessoal. Ele me amou e se entregou por mim. E eu, o que devo fazer por ele? Aí você olha para as velas. As velas é você ali que tem que se entregar também para ele. Não estou querendo dizer que a pessoa que está sofrendo, principalmente as doenças emocionais, que a pessoa não deve procurar o tratamento. Tem que procurar o tratamento sim. Entendeu? Porque as doenças existem. Se a pessoa tem uma deficiência de um hormônio ou qualquer substância no nosso sistema frágil humano, que pode ser desencadeado ou por uma dor ou por um acontecimento da vida, entendeu? E você começa a se sentir triste, começa a se sentir... Você tem que procurar o tratamento. E aqui dali, quando você sair daquela angústia, daquela doença emocional, você vai se tornar uma pessoa melhor do que você já era, entendeu? E todas as pessoas santos e passam por isso, né? Só um exemplo, há pouco tempo, eu não sei se é verdade, mas há pouco tempo me disseram que essa renúncia do Bento XVI teria sido um processo de depressão, entendeu? Então isso não é fraqueza para ninguém, né? Você está num processo acontecendo uma série de escândalos na igreja, né? E o cara pode realmente entrar numa depressão. Pô, não tem condição de resolver isso, entendeu? Depressão não tem nada a ver com falta de fé ou com ausência de fé, né? Uma coisa é doença emocional, outra coisa e os santos, eles são tentados, não é nem por depressão não, é outras tentações muito mais fortes, que é a tentação de que chega no ponto da noite escura, né? Todos passam pela noite escura, aquela noite escura que você, será que eu estou perdendo tempo nesse negócio, pai? Será que isso existe mesmo? Entendeu? Então essa sim é uma dúvida de fé, que a pessoa que também são naturais da natureza humana, né? Nosso Senhor perguntou, afasta de mim esse cálice. Então, ora, se ele que é o Deus, né, que diz, não temeis, e naquela hora temeu, ele aí foi igual a nós em tudo, mesmo no pecado, quanto mais nós, pobres criaturas, né? Então, nós também passamos tanto por problemas físicos, emocionais e sobretudo também por problemas, por questões de dúvidas de fé, né? É natural, né? E com relação assim, a algumas pessoas que não conseguem resistir esses problemas emocionais e chegam ao suicídio, como acontece muito. Mesmo com a fé, mesmo com tudo e meio que cega. Aí é a misericórdia de Deus, né? Porque ninguém sabe o que é que se dá entre esse momento em que a pessoa tira a vida e o momento em que a pessoa, né, se encontra com Deus. Então, o problema emocional que leva ao suicídio, certo? Antigamente a igreja era muito rigorosa com relação ao suicídio em virtude da própria ignorância, né? Que a gente não se conhecia os problemas psicológicos como se conhece hoje. Então a pessoa que chega ao ponto de tirar a sua própria vida, entendeu? É porque ela está passando por uma angústia tão grande, entendeu? Que não cabe a nós fazer o julgamento do que a levou a fazer esse tipo de coisa, né? Porque geralmente a pessoa não faz de livre e espontânea vontade, mas sim por conta de um problema muito sério que está passando. Então, se tem uma coisa boa na Igreja Católica, entendeu? É o fato de que ela não coloca ninguém no inferno. Assim, no sentido de que ela não... Ela, depois de um processo longo e doloroso, ela chega ao ponto de dizer, essa pessoa é santa. Mas ela não coloca nem Judas no inferno, entendeu? Nem Judas está lá no inferno. Tem lá dizendo que Jesus disse, era melhor não ter nascido, mas ninguém sabe onde é que ele está. Então não cabe o julgamento para a gente entrega na graça de Deus, quem estiver passando por um problema desse, de suicídio, né? Na minha família, algumas pessoas da minha família, é interessante, juntou duas famílias distintas e esses casos de suicídio são muito comuns, sabe? Quem juntou essas duas famílias lá no Tauá, que casaram, é um negócio assim recorrente, sabe? Um negócio assim que acontece, de vez em quando acontece um, quer dizer, até a explicação genética para esse tipo de acontecimento
Está entendendo? É uma coisa que pode acontecer, porque as pessoas juntam ali um gene recessivo com outro e dá um problema de ausência de alguma substância cerebral na pessoa e a pessoa comete isso. Então, até para você julgar isso é muito complicado, entendeu? A gente não pode julgar, nem pode dizer que a pessoa está no inferno, está no céu ou no purgatório, né? É impossível dizer isso. E a igreja não se manifesta com relação a isso. E hoje ela é muito condescendente com esses casos de suicídio. Muito mais do que outros casos que a pessoa conscientemente, sabendo que é a verdade, e deixa de praticar, e aí é uma aposta da fé. Aí é que é um problema sério, entendeu? É você saber o que é o certo e você fazer o errado. É você ser como um fariseu, né? Tá vendo que ali está o certo, o homem tá fazendo os milagres, você tá vendo que só quem pode fazer aquilo é Deus, e você toma outra postura. E mesmo assim ele não julga, né? Mesmo assim não julga. Mas São Paulo, a beleza de São Paulo é justamente essa, porque a vida dele, depois que ele se converteu e tal, ele de perseguidor passou a ser perseguido, né? De perseguidor ele passou a ser perseguido. Tem diversas partes que ele fala para esse tipo de situação, né? Nisso, me glorio das tribulações, nisso tudo somos mais vencedores. Se Deus é por nós, quem é contra nós, entendeu? Inúmeros. Então, eu concordo bem daquele esquema Deus. Exatamente. Cada um, a minha pessoal, assim, que nas minhas tribulações, que quando acontece eu me apego, é Romanos 8:28, né? Que diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquela coisa, meu amigo, aconteceu isso, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Pronto, eu amo a Deus, pronto. Então, se isso aconteceu, é para o meu bem, estamos conversados. E você, essas passagens das cartas de São Paulo é bom porque são cartas pequenas, a pessoa lê o que a pessoa tem que estocar. É igual aquela parábola da formiga e da cigarra, entendeu? Você tem que ser igual a formiga. Você lê as escrituras e você vai ali estocando aquelas palavras, estocando. Você vai estocando, porque na hora que vier o problema, na hora que vier um inverno, na hora que vier uma seca grande, você tem a palavra certa para você não cair e não se machucar. Então, em São Paulo isso aí é só o que tem. É só essas palavras que o Paulo disse, aquela que ele diz assim, anseio pelo conhecimento de Cristo, pelo poder da sua ressurreição, tornando-me semelhante a Ele na morte para alcançar a ressurreição, entendeu? Ele diz que esse pessoal chega aqui e diz que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Eu também, se for essas questões da carne, eu também posso me vangloriar. Teve um momento muito sério com relação a isso, que foi depois de Atenas, né? Ele teve um momento que aquela estratégia toda que ele montou em Atenas, Atenas, um fato interessantíssimo, né? Que a gente... ele chega em Atenas e ele vai estudar o povo para fazer, sem dúvida alguma, o discurso mais belo que existe nos Atos Apóstolos, que é o discurso de Atenas. E que ele se prepara, lê os textos dos gregos, faz um discurso encaixando perfeitamente a teologia judaica cristã com a filosofia grega, e ele vê que tem lá na Grécia, tinha um altar ao Deus desconhecido, que era os atenienses acreditavam em muitos deuses e acreditavam também que para que podia ser que existisse um desconhecido, e esse Deus desconhecido, para que não ficasse com raiva deles, tinha lá o altar para que eles fizessem também oferendas àquele Deus, para que não acontecesse nada com eles. Então, quando Paulo começa o discurso que veio demonstrar, ele primeiro começa elogiando, elogia lá o povo e diz que é um povo mais religioso do mundo, com H, né? Com H que ele estava puto porque chegou lá e existiam milhares de deuses, no próprio Atos diz isso. Aí ele começa o discurso
dizendo que elogiar a fé dele. elogiou a fé dele, que era maior do que tinha visto no mundo, porque inclusive tinha um altar ao Deus desconhecido e tal, e começa ali falando da filosofia e tal, e foi esse Deus que eu vim dá-los a conhecer. Aí, quando ele disse sobre Jesus Cristo, que era um homem que veio, que morreu e tal, aconteceu algo inusitado que não tinha acontecido em nenhuma das outras suas evangelizações. É a questão dele ser mangado, né? Riram, fizeram mangofa dele, né? Porque os atenienses eram nível muito alto. Esse é um palhaço, vamos conversar um negócio desse aqui, não sei o que, vamos ouvir de novo esse cara. Então ele sai de Atenas decepcionado e botou uma cor na cabeça dele. Doravante eu só evangelizo Jesus Cristo crucificado, entendeu? Jesus Cristo crucificado. Eu não vou ficar fazendo ajeitadinho na palavra não, entendeu? É parecido com hoje em dia. As pessoas só faltam virar de bunda canacha querendo fazer evangelização na televisão, dizendo mil coisas, cara, palavra bonita, não sei o que, papapá, PP com PB. Isso aí, meu amigo, não é isso aí que vai fazer com que a pessoa se converta, né? Você tem que saber que existe um Jesus crucificado, que você vai ter problema na sua vida, que você vai passar dificuldades, entendeu? Que você não vai ficar, não é uma lavagem cerebral que doravante não vai acontecer nada com você, e você vai arranjar um emprego maravilhoso, vai arranjar uma mulher maravilhosa, vai ser o céu aqui na terra, não, entendeu? Eu prego Jesus crucificado, escando para os gregos e para os judeus, e judeus para os gregos e escando para os judeus. Por quê? Porque um homem que nasce na Galileia é uma loucura acreditar num negócio desse, entendeu? Para os gregos também, o cara morre e ressuscita dos mortos, né? Então, mas ele disse, agora eu não vou mais com minhas palavras não, vou com o poder do Espírito Santo, chego lá, e aí começaram, né? Os milagres, chegou em Corinto, deu tudo certo, porque não veio mais com H, com palavras bonitas para tentar convencer as pessoas que existe um Deus. Então, São Paulo, só nesse ponto aqui que é parecido com hoje, e eu queria assim, que a gente visse o seguinte: existiam praticamente duas linhas, a linha judaizante, e o principal defensor era Tiago, o irmão do Senhor, que na verdade era um primo de Jesus, né? Que era o bispo de Jerusalém. Existia a linha de São Paulo, que entendia que mais cedo ou mais tarde ia ter que haver uma ruptura entre os cristãos e os judeus, porque São Paulo sabia isso pela experiência, porque onde ele chegava aqui a pregar, aí, né, sofria muito perseguição, pisa, cadeia e tal, e chegar a um ponto que não ia dar para conviver as duas religiões. E existia aqui Pedro, que ficava tentando fazer o meio de campo de um lado e do outro, para nem haver uma ruptura, né, de São Paulo dessa evangelização dele, nem que os judeus, para mudar a cabeça de um judeu que nasceu para agora querer viver igual um pagão, também era muito complicado, entendeu? Então, existem histórias, por exemplo, de pessoas padres que celebravam pelo rito de Trento, que quando veio o rito novo da igreja, de 69, e os caras ficaram mudos, meu amigo, porque não conseguiam nem celebrar uma missa, porque mudou tudo, não sei o que, e a pessoa, imagina um judeu passar daquela norma dele, da lei, da forma que ele vivia, para uma vida totalmente da forma de um pagão, de um gentio. Então, é uma ruptura muito grande, entendeu? E é isso que a gente tem que ter cuidado, para a gente ver para onde a igreja está caminhando. E ter cuidado também para não ficar, meu Deus do céu, como é que vai ser? Tem muita gente hoje se apegando aos ritos, às formas que as coisas são feitas.
entendeu? Jesus não deixou lá nos evangelhos dizendo, olha, tem que ser assim, entendeu? O ofertório é assim, a comunhão tem que ser assim, tem que ser na boca, tem que ser na mão. Não ficou isso. Isso aí a igreja resolve. São normas de procedimento. Norma de procedimento, ela pode mudar. O que não pode mudar é o vinho, o que não pode mudar é o pão, o que não pode mudar é um sacerdote. Se esse sacerdote vai ser casado ou vai ser... Isso aí a igreja resolve. Na própria igreja oriental ligada ao Vaticano tem padre casado. Então a gente tem que ter a cabeça muito fechada não. Porque terminou que São Paulo é que estava com a razão, né? Depois houve a ruptura e os cristãos foi um atrito tão forte que os cristãos viraram quase inimigos dos judeus, né? Foram culpados pelo incêndio de Roma e acabou isso tudo. E os judaizantes não ficou nada, pai. Por quê? Porque nem os judeus mais fazem os sacrifícios. O judaizante era aquele cara que entendia que você tem que ficar ligado à religião judaica, entendeu? Fazendo toda aquela, né? Indo para o templo, fazendo aquelas preces lá no templo, tal, aquela coisa toda. Então meu amigo, quando deu 70 em Tito, aí acabou, derrubaram foi tudo, ficou só o muro das lamentações lá, entendeu? E São Paulo é que tinha razão. Agora, por que São Paulo às vezes é muito criticado? Porque quando chegou o protestantismo, que foram beber muito nas cartas de São Paulo, aí muita gente ficou, né, de certa forma, como se estivesse culpando São Paulo por aquele tipo de interpretação que estava se dando. Só a fé, só as escrituras, entendeu? Nem as escrituras, é bom dizer isso, que estão ali nas cartas, são dogmas de fé. Quando você vê alguma parte da escritura que tem lá de São Paulo dizendo que as mulheres se colocam, né, o véu, que não foi aquilo dali não é dogma de fé não, meu amigo. Aquilo dali é uma parte da escritura que está lá dentro de um contexto histórico. O que é dogma é o que a igreja diz que é dogma. A gente tem que ler, para ler as escrituras, tem que botar os óculos da igreja, de quem diz o que é e o que não é. Essa é a diferença entre quem é um protestante e quem é um católico. O protestante é aquele que lê do jeito que ele quiser ler. É como se tivesse um papa. Cada protestante é um papa. Então o cara briga, o cara briga aqui e no outro dia ele funda um ali. Aqui é a igreja de Jesus Cristo e não sei de quê. Já nós não, né? Nós é o que a igreja disse, é o que é dogma, é dogma. O que não é, não é. E as normas de procedimento com relação à norma litúrgica, isso aí muda, entendeu? A liturgia de hoje já foi um retorno, uma tentativa de retorno ao passado antes de Trento, porque Trento fechou tudo, entendeu? Mas existem outros ritos, a igreja tem outros ritos. São 24 ritos, exatamente. Aí a pessoa se apega, não, tem que ser a missa de sempre, tem que ser daquele jeito, hoje está tudo errado. Não, quem disse que está tudo errado? Não está tudo errado. Se tem coisas que podem melhorar, vamos melhorar. Se tem coisas que estão escandalizando, vamos tirar. Mas dizer que está errado, né? Não pode dizer que está errado. Anular por anular. Anular por anular, tem que ser a missa em latim, né? Tão pouco a gente pode dizer assim, tudo tem a vantagem e a desvantagem. Se a missa era em latim, tinha aquela ideia da universalidade, realmente. Onde você chegava, a missa era uma só, não tinha diferença, não é? Era rezado em latim, as mulheres ficavam rezando o texto sem entender nada, tá entendendo? E era a missa, mas era uma só no mundo inteiro. Hoje não, com as línguas, aí cada lugar é de um jeito diferente, as músicas são diferentes, né? E aí você perde um pouco dessa universalidade, dessa unificação da missa. Mas em compensação você ganha em riqueza também, as pessoas aprendem mais, ouvem mais. Nada é perfeito. Não, aqui é melhor essa daqui. Essa que é a missa, né?
São Paulo, ele é muito, nesse ponto, ele é muito, vamos dizer, pé no chão, tá entendendo? Eu gosto dele justamente por causa de que ele diz: tolerai-vos uns aos outros. Tolerai-vos, meu amigo. Ele chega num ponto, primeiro que se não der para amar, tolere. Entendeu? Veja só como ele chega ao ponto certo. Você às vezes está numa comunidade, todos nós vivemos em comunidade, né? Participo de paróquia também. Tem aquela pessoa que, rapaz, pelo amor de Deus, como é que essa pessoa está aqui, meu Deus do céu? Não está atrapalhando. Mas se ela não tivesse, meu amigo, ela era pior ainda, né? Se ela não tivesse, aí é que o negócio era degringolado mesmo. Então, até nisso, ele era prático, tolerável. E ele era uma pessoa assim, daquelas que a gente encontra na igreja também, né? Que a opinião dele é muito forte, né? Ele vai em cima, ele não deixa pra lá, né? Vamos dizer, é como se não tivesse um jogo de cintura, né? Então, eu gosto muito de aprender com São Paulo, porque na verdade a gente aprende todos os dias. E por fim, gostaria só de falar um pouco. Minha hora aí já passou? Tem 10 minutos. 10 minutos, né? Dizer algumas passagens aqui dele, né, que eu separei, que são passagens que falam muito dentro de mim. Primeiro, com relação ao tipo de evangelização, né, que ele propõe: que vossa caridade não seja fingida, aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem, amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal, adiantai-vos em honrar uns aos outros, não relaxei o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Alegrai-vos com os que estão alegres, chorais com os que choram, né? Isso aqui na verdade, o verdadeiro cristão. Então, gosto de bater nesse ponto. Não é só fé. Se for só fé, São Paulo não tinha escrito lá a carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Se eu não tiver amor, tá lá. Ele mesmo escreveu. Então, até um autor, você tem que fazer uma interpretação sistemática. Você tem que ler ele todo para saber o que é que ele está dizendo. Você não pode pegar um trecho desse jeito, né? Apesar de que essa passagem aí, de somente a fé, essa palavra somente, ela foi adicionada depois, né? Ela não está, por exemplo, na Vulgata. Essa palavra. Até isso, né, é outro problema. Ainda é outro problema. Eu já disse essa, eu já vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa daqui também é fantástica. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, porque falta as tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Essa outra, perfeita também, Romanos 5, né, que é justamente o outro sentido do sofrimento, ó. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, Deus vem sofrer junto com você, meu amigo. Entendeu isso? Não é só você que está sofrendo, não. Deus vem sofrer dentro de você. Ele está junto dos sofredores. É Ele que diz, né? Está lá em Mateus 25, se eu não me engano: vinde benditos de meu Pai, eu estive nu, me vesti, estive com sede, tu me deste beber, estive com fome. Ele está justamente nessas pessoas, meu amigo. Ele vem sofrer. Quem está sofrendo está recebendo uma graça de ser coparticipar de Deus, tá certo? Nos sofrimentos, o que falta às tribulações de Cristo. Isso é nobre. Não é um sofrimento a todos, que eu sou forte e aguento o sofrimento, porque sou um estoico. Meu filho morreu, eu sabia que ele não era imortal e está ali firme e forte. E qual é o sentido disso, nobre? Zero.
O sentido do sofrimento é você entender que é através dele que você está colaborando com Deus ao que falta as tribulações, esse período de prova. Você sofre, entrega o sofrimento a ele, ele vem dentro de você para sofrer junto com você. Olha que maravilha. E essa que para mim é assim, para encerrar mesmo, né? Que está lá em Filipenses 3, 8, 16, que ele começa, antes disso, ele começa a se dizer que isso tudo que para mim são vantagens, né? Às vezes a pessoa acha que é vantagem ou ser bonito, ou ser rico, ou ser grande, ou ser alto, ou saber escrever, ou ser um poeta, ou sei lá o quê. Aí diz, na verdade, eu não perda todas as coisas em comparação com este bem supremo conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho na conta de esterco, meu amigo. Tudo que ele era, filho de judeu, todos os títulos, tudo, entendeu? Ter sido fariseu, fariseu irrepreensível na prática da lei, certamente que devia ser um homem rico para ter estudado em Jerusalém, os caras de Gamaliel, o pai dele devia ser um cara rico, entendeu? Mas tudo isso que são vantagens aqui da carne, eu tenho na conta de bosta. Esterco é merda, doutor, não é outra coisa não. Então tudo que nós temos aqui, ó, tudo, quem tiver o que for, uma formatura, um doutorado, ou seja lá o que for, isso tudo na frente do conhecimento de Jesus Cristo é esterco, tá certo? A fim de ganhar Cristo e estar com Ele, não com minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Aí é que ele diz, anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos. Olha aí, ele entende que tudo que ele está sofrendo, ele está participando dos sofrimentos do Salvador. Ele está na cruz com Cristo, eu estou crucificado com ele, estou na cruz, né? Tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Essa é a nossa missão aqui, é suportar tudo em vista da ressurreição. Ninguém vai ficar paciente aqui. A gente tem uma escolha a fazer. Ou eu vou pegar, meu Senhor vai ser o dinheiro e tudo que Ele pode me proporcionar nessa vida, ou então isso aí para mim vem naturalmente, sem eu me esforçar para isso, ou me esforçando, mas minha meta é a ressurreição. E tudo no mais é esterco. E eu vou combater aquele combate ali, até o fim. A minha evangelização não vai ser a moda de São Paulo de sair viajando, mas a minha evangelização vai ser sobretudo na minha família, no meu ambiente de trabalho. Não apenas falando, mas sobretudo dando o testemunho do comportamento. Aí vem lá. Aqui é que ele diz, ó, que se for só a fé salvou e vence e tchau, mas não, ele diz aqui, ó. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Às vezes você está naquele negócio da noite escura, às vezes você não está sentindo nada, às vezes você está, rapaz, minha fé acabou. Meu amigo, isso não importa não, o que importa é a sua vontade, eu quero, entendeu? Eu quero, eu fui conquistado por Ele, eu senti aquele momento, eu me lembro. Hoje eu é que tenho que correr para conquistá-lo. Está aqui ele dizendo. E eu não sou perfeito. Eu busco essa meta, eu busco essa perfeição. Aí ele diz por quê? Ó, consciente de ainda não tê-la conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta pela frente. Aqui vem o problema da depressão. Muitas vezes a pessoa tem depressão porque fica se preocupando com o corpo que já passou. O que já passou, passou. Pior do que São Paulo fez não pode acontecer com ninguém. Ele matou o primeiro mártir da igreja. Comparado com o que a gente já fez, ele já fez muito mais. Mas ele prescinde do passado, meu amigo. O passado morreu. Prescindindo do passado. Deixa o passado lá no passado.
Eu quero é Cristo e eu vou na meta. Persigo algo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto. E se tendes outro sentir sobre isto, Deus vos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguirmos decididamente. Então o que importa é isso, é prosseguirmos decididamente, esquecendo o passado, tendo a meta. Você tem uma meta, você faz um planejamento. Eu quero o céu, meu amigo. Para eu chegar lá, o que é que eu devo fazer? Eu devo suportar todos os sofrimentos da minha vida e devo evangelizar na condição de vida que eu estou. Se eu estou em casa, tenho um filho, eu tenho que evangelizar essas crianças. Se eu tenho um trabalho, eu tenho que fazer de forma honrada. Eu vou cair? Vou. Eu vou errar com meus filhos? Vou. Mas eu tenho que, na hora que eu errar, eu me arrepender. Se for um pecado grave, eu me confessar. Se não for, eu tenho que ir para a missa aos domingos. Tenho que me pedir perdão no ato penitencial, se for pecados veniais, e seguir em frente na meta. Esquecendo o que passou, mesmo que a pessoa tenha matado uma pessoa, como foi o caso de São Paulo, perseguiu a igreja de Cristo, mas passou. E eu vou na meta. E eu vou aqui, entregando tudo, porque na vida, nessa vida aqui, tudo para mim está na conta de esterco. Porque o meu bem maior é Jesus Cristo. É o céu que eu almejo. É lá que eu quero chegar. E eu vou nessa meta. Mesmo que eu não esteja sentindo nada. Porque religião não é sentir, não é tratamento psicoterápico. Eu vim para essa missa, não estou sentindo nada, Senhor, meu amigo. Você não veio aqui para sentir. Você veio aqui foi para adorar. Você veio aqui foi para dizer: Senhor, eu não sou nada. Faça segundo a sua vontade. É o Pai Nosso, doutor. Eu estou ali, Senhor, perdão por eu não estar conseguindo me concentrar nessa missa. Meu pensamento está voando para um lado e para o outro e eu não estou conseguindo estar aqui. Eu estou só a corpo, mas a mente está voando aí para todo lado. Perdão, mas eu estou aqui e seja conforme a vossa vontade. É isso. Porque nem sempre, meu amigo, você vai ter as consolações, não. Você às vezes vai ser chamado para justamente carregar a cruz dele. E é nesse momento de carregar a cruz dele que você tem que chamar ele para carregar junto com você. E isso São Paulo soube fazer. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Morreu decapitado, podia ter fugido, porque não tinha nada que ir em Jerusalém, por tudo doido para matar ele. Ele foi sabendo, entendeu? Mas foi consciente de que nada nessa vida aqui permanece para sempre, né? Permanece para sempre. As pessoas importantes daquela época, quem é que fala hoje? E São Paulo está aí. 2009, eu acredito que foi o ano foi o segundo milênio, não foi? De Paulo, um homem estudado, um dos pilares da igreja, Pedro e Paulo, a festa, por conta disso, porque ele mirou no foco e foi em cima, não ficou, né? Aí tem gente hoje que tem uma religião de ficar, né? Eu estou me sentindo bem, aí fica de galho em galho, vai na católica, vai. E ele não se sentiu bem durante todo esse percurso aí. Ele segue de São Paulo, está tudo bem, está tudo ótimo, subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, e eu por isso mesmo. Ele inclusive diz, né? Um espinho na carne. Lembrava ele quem ele era. E o atrito, o homem entrou em atrito com os apóstolos, entrava em atrito com as pessoas, foi perseguido, mas foi, até o fim. E é isso que a gente tem que fazer também, porque se achar que essa comunidade aqui é maravilhosa. Sim, porque é o que a gente geralmente vai para uma comunidade dessa. Aí, como tem várias comunidades, aí a pessoa, mas aquela comunidade tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Meu amigo, não vai ter comunidade perfeita não, meu amigo. Nosso Senhor, que era Nosso Senhor, tinha uma comunidade que tinha um traidor e outro que negou ele, entendeu? E a turma tudo correu com medo, entendeu? Quanto mais nós
Tá entendendo? Não vai ter comunidade perfeita. Paz na terra. Você é que tem que, eu quero, porque não se vive religião sem comunidade. Não se vive religião sem comunidade. Porque a comunidade aqui, é que dá força, viu, doutor? Essa reunião aqui de vocês vir rezar aqui e tal, é que dá força pro cara ir pra missa, entendeu? É que dá o fermento bom no contraponto do fermento ruim que a gente vive o dia todo aí, né? O dia todo é o fermento ruim na sua cabeça e tal. Aqui é a hora do fermento bom. Aí esse fermento bom aqui para o sujeito viver a religião de uma forma mais centrada, né? Mais consciente. Vou para a missa, vem ali, o Paulo falou e tal, aquela coisa toda. Então, gostaria de agradecer, eu que estava precisando muito mais de ler um pouco mais sobre Paulo do que o Paulo, porque o Paulo sabe mais que Paulo do que eu, que inclusive é o nome dele, né? Você escreveu o nome dele. E eu quero, assim, encerrar a gente rezando, né? Uma oração, pedindo a Deus que todos vocês tenham sempre esse espírito assim forte de Paulo, de combater o bom combate, né? De ir em frente, de manter firme, independente do que acontecer, seja o que for, prescindindo o passado e indo para frente sem se preocupar muito, porque Deus está conosco.